que também é radiestesista, que desenvolve uns remédios fitoterápicos e orienta a dieta. E ele seguiu aquela orientação, tomou os remédios, seguiu a orientação dietética. Os exames tinham sido feitos na Faculdade de Medicina da Universidade de Roma. E, num dado momento, ao repetir o exame negativou. Eu ouvi esse depoimento desse padre, não recordo o nome dele. Qual tipo de tratamento ele usou? Foi fitoterapia. São 2 remédios à base de plantas, muitas delas de uso na homeopatia, como quelidônio e outros, e uma dieta que consiste em... é uma dieta naturista, com muita coisa crua, muitas verduras, legumes e frutas, mas com uma característica, com 0 de proteína animal. Nenhum tipo de proteína animal. Aliás, esse é um grande mito na medicina, né? O mito de que nós, para termos saúde, precisamos de proteína animal, principalmente carne. Eu não como carne há 30 anos e tenho certeza que meu câncer não foi por isso. Por ser radiestesista, eu descobri que eu dormi 15 anos num foco de energia telúrica que havia na direção do meu tumor, aonde eu me deitava. Eu tive que afastar minha cama daquele local. 2 radiestesistas amigos foram na minha casa separadamente, sem que eu dissesse nada, e detectaram o mesmo foco. Eu fui vítima dessa energia. Na Europa já existe uma grande comprovação, uma investigação boa, profunda, metódica, que mostra a relação de causa e efeito entre radiações telúricas e câncer. Centro de terapias e estudos alternativos, Convival. Eu fui vice-presidente e diretor clínico dela. É uma clínica bem aberta, bem holística, bem integrativa no que faz, onde qualquer pessoa que queira ajudar a curar alguém pode participar do trabalho, terapeutas ou não. Naturalmente que as terapias são feitas por terapeutas médicos e terapeutas de outra linha, psicólogos, médicos e outros tipos de terapeutas. Lá, toda a ciência oficial é usada ao lado das chamadas paraciências. Então, acupuntura, homeopatia, radiônica, radiestesia. Eu, inclusive, atuava lá também como radiestesista, além de atuar como médico. Eu analisava as pessoas do ponto de vista da radiestesia para ver aspectos energéticos, ver se a pessoa estava sendo vítima de uma energia ruim que existia em sua casa, se ele estava dormindo em cima de radiação telúrica. Então, eu fazia esse tipo de trabalho para orientar as pessoas. Eu sou espiritualista desde 18 anos, tenho 48, portanto há 30 anos que eu venho lendo, estudando. Eu sou bastante eclético, né? Eu não sou propriamente um espírita. Eu fui espírita, kardecista, fui até presidente de um centro kardecista em São Bernardo do Campo. Mas há muitos anos que eu já abri o leque e hoje eu posso dizer que sou um espiritualista universalista. Ninguém é possuidor de toda a verdade. Todos os ramos da ciência, todos os ramos da filosofia e da religião possuem uma pequena parcela da verdade. Se nós pudermos juntar essas pequenas parcelas, nós teremos uma verdade maior, que ainda está longe de ser a grande verdade. E é o que eu faço. Eu junto tudo que há de bom na ciência, na filosofia, na religião, nas chamadas paraciências. Eu não tenho absolutamente nenhum preconceito. Junto tudo e com isso eu tenho me ajudado muito e tenho sido um médico melhor para os meus pacientes, porque as minhas orientações são sempre no sentido das pessoas aceitarem as coisas boas e descobrirem que são capazes de se curar. E desde cedo, lendo no espiritualismo, tomei contato com os chamados corpos sutis do homem. Nós não somos absolutamente o que pensamos ser. Esse corpo é um dos nossos corpos. A ciência recentemente descobriu mais um, que o russo chama de corpo bioplasmático, que é um campo bioeletromagnético. Além desse campo, existem outros campos que podem ou não ser eletromagnéticos, podem ser de uma outra energia, uma energia de outra natureza. Uma dessas energias, que existem várias chamadas ondas de forma, que na realidade o termo onda é um termo inadequado, porque essa energia não tem caráter eletromagnético, não se sabe se ela é uma onda realmente.
Existem algumas delas, as principais são 12, e uma delas tem um nome historicamente conhecido entre os radiestesistas, que é verde negativo. As ondas de forma podem se apresentar em duas chamadas fases, uma fase chamada magnética, outra chamada elétrica, que também é um nome inadequado, porque não tem nada a ver com magnetismo nem eletricidade. Foi feita uma experiência e se fez analogia com eletricidade e magnetismo e se deu esse nome. As ondas de forma de fase magnética são altamente salutares. É possível você curar um câncer extraindo essas energias de uma pirâmide, de algum outro instrumento, cuja forma permita extrair do campo virtual essa energia modernamente chamada de energia escalar. Se a fase é chamada elétrica, isso é muito nocivo. Pode causar um câncer com verde negativo elétrico, mas pode-se curar um câncer com verde negativo magnético. A pirâmide, na realidade, ela não emite fases separadas. As emissões de energia de forma da pirâmide são emissões indiferenciadas, é a mistura do elétrico com o magnético, que não possui nocividade. Em relação ao câncer, a gente não pode perder de vista o seguinte: o câncer é uma doença muitíssimo mais complexa do que o que se julga normalmente. A medicina oficial, por ser mecanicista, ser cartesiana demais, materialista, ela considera o câncer apenas como uma doença localizada, como um tumor, como um conjunto de células alteradas. O câncer é muito mais do que um conjunto de células cancerosas. Tanto é assim que as experiências do Burke na Inglaterra mostraram a possibilidade de se detectar padrão energético de câncer através de microvoltímetros ultrassensíveis 2 anos antes do câncer aparecer. E os radiestesistas são capazes de fazer essa mesma coisa, detectar essa alteração no padrão energético do indivíduo, que no futuro irá projetar um câncer no seu corpo, irá criar as condições para as células se tornarem cancerígenas. O que e como uma célula se torna cancerígena? É muito importante a medicina reavaliar estudos do passado, principalmente de autores não ortodoxos, autores que pesquisaram quase sempre sozinhos e que não seguiram os cânones da ciência médica da época. Um desses autores é Georges Lakhovsky, um russo naturalizado francês, que explica os fenômenos vitais em termos de oscilação de onda produzida pelas células. Segundo Lakhovsky, cada célula é um oscilador. E o que é um oscilador? É um elemento que interage com campos energéticos, captando energia, concentrando, emitindo, entrando em ressonância, se desarmonizando com certas energias, se harmonizando com outras. Cada célula nossa faz isso. Determinadas energias podem nos fazer um bem muito grande e outras podem até nos matar. Lakhovsky conseguiu mapear a região de Paris e correlacionar incidência de câncer com composição geológica do solo. E descobriu uma coisa que até hoje a medicina não valorizou, apenas os radiestesistas. Nos solos impermeáveis aos raios cósmicos, o raio cósmico penetra pouco e reflete muito. Essa reflexão para a superfície causa um certo desequilíbrio cosmotelúrico entre o que vem de cima, raios cósmicos, e o que sai de baixo, radiação telúrica, e propicia o aparecimento de doenças, principalmente câncer. Ele pôde descobrir que os solos impermeáveis eram aqueles que eram bons condutores de eletricidade. Um dos exemplos que a gente pode dar é o granito e os veios metalíferos, os solos com minérios ferrosos, xistos, e o solo impermeável, que permite uma boa penetração e não altera o equilíbrio cosmotelúrico, são exatamente os solos mais saudáveis. Esses são, por exemplo, os solos calcários. Então, há na obra de Lakhovsky todo esse trabalho que até hoje não foi valorizado.
Nas pessoas que têm câncer, eu aconselho fazer algumas coisas ao mesmo tempo, nunca uma terapia única. Terapia única é uma coisa perigosa. A alimentação é de uma importância muito grande, principalmente porque ela mexe com o pH sanguíneo e a bioeletrônica desenvolvida por Claude Vincent na França demonstrou que pH sanguíneo acima de 7,4 já denota uma tendência cancerígena. Então, alimentação que possa diminuir a alcalinidade sanguínea. Coisas cruas, naturais. A ausência de proteína animal seria o ideal. Baseado, posso afirmar isso, nos estudos de um médico americano chamado William Frederick Corr, que morreu em 68 em Teresópolis, em Petrópolis, aqui no Rio. Provou bioquimicamente que proteínas animais, através dos seus radicais sulfidrilas, bloqueiam o mecanismo de oxidação celular, que é o mecanismo básico de transporte de energia. Bloqueou o transporte de energia, a doença piora. Imunoterapia. Muitos cânceres são produzidos por vírus. A medicina recentemente já está aceitando essa hipótese. Até poucos anos não aceitava isso. O Dr. Hasumi e seu filho, atualmente no Japão, já tem um trabalho de 50 anos com vacinas que tem curado inúmeras pessoas no mundo inteiro. Então, quem puder fazer imunoterapia, principalmente a Hasumi, que eu conheço como sendo de bons resultados, seria ótimo. Agora, em função da descoberta de Lakovs, vê o solo em que habita, porque se o indivíduo está habitando um solo granítico, um solo ferroso, um solo impermeável a raios cósmicos, portanto, um solo de baixa resistividade elétrica, esse solo é cancerígeno. Então, a pessoa precisa mudar de casa, mudar de região, mudar para um local onde o solo permita uma boa penetração de raios cósmicos. Como, além dessa questão dos raios cósmicos, existem as radiações nocivas do próprio solo, dormir em cima de veios d'água, todo radiestesista sabe que pode provocar câncer, então convém, além de ir para um solo que seja mau condutor de eletricidade, que seja bem permeável a raios cósmicos, procurar, se possível, com a ajuda de algum radiestesista, descobrir um local mais saudável nesse solo para poder residir. As casas deveriam ser feitas com esses cuidados, como a Áustria já faz. O radiestesista tem que assinar a planta do construtor, senão a casa não é construída. Primeiro se analisa a energia do local. E os estudos fossem multidisciplinares e todos dessem a sua contribuição e os pacientes fossem tratados com esse enfoque bem holístico, bem heterogêneo. O sujeito vai lá, toma homeopatia, mas ao mesmo tempo entra na caixa orgânica, faz uma cromoterapia, passa no radiestesista, se tem um médium que é um curador, faz a aplicação, dá o seu passe, passa lá a sua bioenergia. Eu tenho a impressão que uma coisa feita desse modo, juntando todas as coisas boas que a gente conhece, doença incurável ia ser difícil continuar como tal, né? Olha, eu sou médico, né? Sou médico formado aqui na UERJ. Aí fiz homeopatia aqui na Frei Caneca, na Unirio, né? Isso já tem 10 anos. Eu estudei homeopatia e sempre trabalhei como clínico homeopata. Há 5 anos eu comecei a trabalhar com Tai Chi Chuan e Douyin, fazendo grupos na Baixada Fluminense e trabalhando energia através de movimento, né? E agora, há 6 meses, eu comecei a ter vontade de estudar mais a questão da energia usando a caixa de Orgon, né? E aí eu comecei a estudar mais e comprei agora há 2 meses, mandei fazer uma caixa que está lá no consultório em São João de Meriti, né? Então começando